Fala, meu parceiro rubro-negro, vamos estar comentando aqui nesse vídeo sobre as notícias do Flamengo, as últimas notícias do Mengão aí. E sem dúvida alguma, já quero pedir a você para chegar aqui no canal. Se você ainda é novo, não é inscrito aqui no canal, chega aqui se inscrevendo. Tem o botãozinho aqui, ó, de inscreva-se no canal. O canal é novo, eu criei aqui para interagir com a nação flamenguista de todo o Brasil. Então já chega dando aquela moral, não esquece de deixar o like para que o YouTube possa divulgar cada vez mais nossos conteúdos, beleza? Primeiro assunto que eu quero estar falando com vocês aqui, galera, é sobre o árbitro do Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil, né? Que já foi definido aí. Anderson Daronco, cara, é um árbitro que particularmente eu gosto dele, tá? Apesar de tudo, eu gosto muito dele. É difícil você falar, eu falo assim, apesar de tudo, porque é difícil você falar que gosta de um árbitro no Brasil, né? Realmente a arbitragem do Brasil é muito fraca, mas no meu ponto de vista, o Anderson Daronco aí, ele passa muito segurança, né? Até porque é o tamanho do cara, o porte de gigante que o homem tem, ele impõe muito respeito ali dentro de campo. De vez em quando tem uma polêmicazinha dele nos jogos do Flamengo, mas no mais eu acredito que ele é um bom árbitro aí para apitar esse jogo de Flamengo e Fluminense na terça-feira pelas oitavas finais da Copa do Brasil, né? Tem mais informação, fica comigo aqui até o final do vídeo pra gente acompanhar. Seguinte, outra informação aqui, cara, que infelizmente ainda sobre a Copa do Brasil, o nosso Pedro, né, Pedro Queixada, acabou se lesionando, como você sabe aí, no jogo contra o Goiás e está fora do jogo contra o Fluminense, né? Já que é terça-feira, a lesão deve levar em torno de 10 a 15 dias. Tomara que o Pedro volte logo, pelo menos para o segundo jogo contra o Fluminense, que vai acontecer dia 1º de junho, né? Pedro, que é um desfalque tanto, nosso artilheiro, maior artilheiro do Brasil na atualidade, depois do jogador do Fluminense lá, né, o Ercano, e ele, no caso, ele é o segundo artilheiro aí do Brasil na temporada, né? Ele tem 22 gols, se eu não me engano. Então, Pedro, um desfalque e tanto aí, né? E nação, ontem foi veiculado na imprensa, né, a notícia de que o Matheus França estaria podendo sair do Flamengo pro PSG lá no meio do ano e ele seria a maior compra, né, a maior venda do Flamengo, aliás, na história. Então, essa notícia de certa forma aí já caiu por terra porque tem uma segunda maior transação do Flamengo aí no mês de junho aí, no mês de junho, julho, quando abrir a janela de transferências da Europa, né? E simplesmente o Matheus França vai ficar para trás aí, mesmo que ele seja vendido por 205 milhões de reais. Tem outro jogador no Mengão aí, cara, que eu acabei de falar dele aqui, inclusive, que pode estar sendo vendido até mais do que isso, né? Trata-se do atacante Pedro, meu amigo. Acabei de falar dele aqui, né? Segundo matéria do portal Flaweb, né, informou que deve chegar uma proposta no meio do ano de 40 milhões de euros, o que é equivalente a 217 milhões de reais na cotação atual. O clube interessado não foi divulgado, mas a matéria relata haver um da Espanha, um da Alemanha e mais um da Inglaterra querendo o jogador. Cara, já pensou se o Flamengo perder Pedro, cara? Seria um desfalque e tanto, viu? Já deixa aí nos comentários para mim saber a opinião de vocês. Lembrando que se o Pedro for vendido por essas cifras aí, o Flamengo, mesmo que venda o Matheus França para o PSG no final do ano, como foi falado aí inclusive pelo próprio portal Flow Web, né? O Pedro seria em reais a maior venda da história do Flamengo. Deixa aqui nos comentários para mim saber a sua opinião sobre a venda do Pedro. Você acha, torcedor, que o Flamengo deveria vender o Pedro agora no meio do ano e pegar essa oportunidade de mercado aí? Ou o Flamengo vai perder muito mais tecnicamente do que financeiramente se acabar vendendo o Pedro? Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é o Sampaoli tem dúvidas pro jogo desse sábado contra o Bahia, né? O Sampaoli aí que tem treinado a equipe e tem soltado a escalação aí só horas antes do jogo para evitar aquela questão do vazamento de informações, né? Mas a matéria do Coluna do Flamengo diz aqui o seguinte: com dúvida na escalação, o Sampaoli define time titular do Flamengo para o jogo com o Bahia em treino nessa sexta-feira. Então, nessa sexta-feira é que o Sampaoli vai decidir ali quem são os 11 titulares, né? Entre eles, as duas principais são aí o Arturo Vidal, né? Que jogou de reserva, ficou como reserva, como opção no banco no jogo passado contra o Goiás. E também o Guilherme Varela, né? Que está voltando de lesão aí, já tem treinado bem com o grupo e já está pronto para voltar a atuar pelo Mengão. Só que ele está na dúvida ali se coloca o Varela logo de início no lugar do Wesley, que não tem jogado tão bem assim nos últimos jogos, tem sentido essa pressão aí, ou então se coloca o Varela só no segundo tempo da partida contra o Bahia, né? Outra dúvida também que o treinador tem aí é sobre o goleiro, né, cara? O goleiro Santos ou o goleiro Matheus Cunha, né? Matheus Cunha, que inclusive declarou aí que se encaixa perfeitamente na ideia do Sampaoli, né? Essa questão de jogar com os pés ali, e ele diz que se vê pronto, né? Então, o nosso Matheus Cunha, cara, eu acho assim, não tem cabimento, cara, não tem possibilidade
nessa fase ruim do Santos, que o Santos não tá passando confiança nenhuma, o Sampaoli, cara, simplesmente chegar e colocar o Santos como titular. Por favor, cara. Do jogo contra o Goiás, na entrevista no final do jogo, ele falou que o Matheus Cunha foi titular porque o Santos tinha levado uma pancada na cabeça, dando a entender que no próximo jogo, né, contra o Bahia, o Santos já volta à titularidade. Cara, já está nítido, já está comprovado que o Santos não está passando confiança para a equipe, não está jogando bem com os pés, não está aderindo bem a essa posição dele ali, de forma adiantada, que é o esquema que o Sampaoli usa. Então, por favor, cara, eu espero muito que o Sampaoli tenha consciência e coloque o Matheus Cunha de titular, porque não tem condições, cara. É questão de lógica isso. O menino vive um momento bom, faz defesa difícil quando precisa fazer e simplesmente tem jogado muita bola o nosso goleirão aí, Matheus Cunha, né? E pra encerrar o vídeo aqui, nação, ainda uma informação aqui sobre Copa do Brasil, né? O Flamengo que deve aí ter o retorno dos atletas Gerson, Felipe Luiz e Varela para o confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil, né? O Gerson deve voltar somente na terça-feira e o Felipe Luiz também. O Varela talvez já vá até pro jogo no domingo, aliás, no sábado agora, contra o Goiás. Nação, é isso. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e logo mais eu volto com mais notícias e conteúdo sobre o Mengão. Valeu, saudações rubro-negras.